de bilhões de pessoas para te atacar. Deus tem mostrado isso para a igreja hoje. O quanto o diabo tem levantado outros, até crentes no meio dos crentes, com o coração totalmente cheio de ganância, totalmente cheio de ódio, de raiva, invejas, para tentar ver se para o que há sobre o teu coração e sobre o que há a tua mente. Mas eu declaro nessa noite, uma palavra profética na autoridade que me foi dada, que você não vai dar bola para isso. Sobre os demônios que estão possuindo o coração do teu próximo, a eles não te detenhas a temer, porque o que há sobre o teu coração é muito maior o que Deus colocou de influência sobre você. Você tem que parar a sua mente, para não mais focar sobre o que há no coração daqueles que foram levantados pelo diabo na terra para tentar te desanimar. Você não tem que te importar com a desgraça e com a destruição que o diabo tem feito e promovido na vida deles, porque isso acarreta a destruição da vida deles, e não aquilo que há sobre a sua vida. Você tem que entender que a sua alma vale mais que o mundo inteiro. Você já parou para prestar atenção no valor da sua alma? Às vezes você passa a vida toda como missionário, como pastor, como evangelista, pregando para tanta gente, querendo salvar tanta gente, quando na verdade a sua alma não está sendo preparada e nem forjada para a salvação. Eu tenho sido levantada na igreja onde eu congrego e também aqui no canal a falar a respeito da maior prioridade de todas, que é a sua alma, apesar das milhões de almas que há ao seu redor. Rosiele, como assim? Eu não estou entendendo. Meu pastor sempre fala diferente. E é verdade. Você passou a vida toda, você cresceu ouvindo a respeito de pregar para salvar as almas, quando na verdade a sua alma nunca foi salva. E daqui dessa parte dessa mensagem, o que tem a ver com a história de Neemias? Tem tudo a ver. Porque se Neemias ouvisse os seus inimigos, se Neemias simplesmente abrisse mão daquela obra, abrisse mão daquele grande triunfo de ministério, para ir lá ter com os inimigos, para ir lá ter com aqueles que estavam contra o projeto de Deus na vida de Neemias, contra o projeto que foi confiado à mão de Neemias. Neemias tinha perdido também a alma dele, a salvação dele. Talvez se ele morresse naquele dia, naquela cilada, fosse assassinado lá, ele teria descido direto ao inferno. Tantas coisas poderiam ter sido promovidas e acontecido naquele momento, se Neemias tivesse largado a obra. Além de desanimar o povo, é claro que estava com ele, trabalhando junto. O povo vai dizer, como assim? Ele largou tudo aqui com a gente, foi lá ter com os caras que não estão nem trabalhando, nem estão fazendo nada para estar aqui com a gente. Quantas coisas poderiam ter acontecido? Cilada de morte, de assassinato, destruição, enredos, tantas coisas poderiam ter sido promovidas na vida de Neemias se ele tivesse um ato de desobediência. Eu estou falando com crentes que Deus está mandando dizer para você ter obediência, a obedecer à autoridade de Deus que foi estabelecida sobre a sua vida. E continuar a tua obra, o teu ministério nesta terra que Deus te colocou. Eu não sei qual é o tipo de obra que Deus confiou a você. Eu sei os tipos de obra e ministério que Deus confiou a mim este ano 2019. E que de maneira alguma arredaria meu pé. Quando você crava o teu pé no mundo espiritual e determina que a terra é sua, que a obra é sua e o ministério é teu, não tem diabo na terra, no inferno, e nem demônios, e nem aqueles que consultam Satanás que possam ter poder para paralisar aquilo que Deus lhe confiou, quando você tem autoridade para dizer, eu não paro a minha obra por nada. Quando você tem autoridade para dizer isso, você tem que se revestir disso. E a fé promove isso dentro do teu coração de uma maneira louca, eloquente, totalmente contrária do avesso daqueles que te veem, e daqueles que te acusam, e daqueles que torcem para ver se você para o que você tem feito na sua vida. Porque o diabo tem feito isso. E é uma das coisas que o Senhor tem me mostrado, e eu tenho de madrugada trabalhado nisso. Levando a mensagem, enviando as orações aos que pedem. E eu tenho dito isso a eles, para eles não pararem a obra de Deus por nada na caminhada. Neemias foi a maior prova de exemplo de homem de Deus posicionado. Se tem uma coisa que o meu pastor fala tanto na igreja onde eu vou, eu congrego, é sobre posicionar-se no meio da guerra. E ele declara, eu tive que me posicionar como servo de Deus no momento em que a minha mulher estava diagnosticada com câncer. Apesar da tristeza e da dor de poder ter a possibilidade de perdê-la, de estar do meu lado, na terra.
viva. Ele disse, eu tive que me posicionar. Muitas vezes Deus vai te colocar numa rota penhosa na sua vida. Às vezes é uma doença, um vício, às vezes um problema, às vezes a sua empresa está quebrando e você está desesperado. Como você vai levantar alguém com muito dinheiro para pagar tamanha dívida? Às vezes o Senhor te permite ser colocado no meio do seu ápice da sua carreira, do seu ministério, da sua vida, da sua respiração, caso seja a sua saúde, no caso, né? Para te moldar naquele momento. Neemias foi provado naquele momento. Neemias podia dar ouvido àquelas cartas, porque quando eles viram que ao chamá-lo não adiantava, eles preferiram fazer uma carta. Eu creio que aquela carta devia ser uma carta muito bem preparada, para que Neemias olhasse aquela carta e dissesse, nossa, mas é uma carta muito importante, que chegou até mim, declarando que me levaria ao rei. Então eles imaginaram na hora, se ele lê esta carta, recebendo esta notícia de desgraça, ele para na caminhada. Mas Neemias sabia o que havia sobre ele. Neemias sabia o que ele tinha chorado no primeiro capítulo, orado, confiado a Deus, ido consultar a Deus e a resposta de Deus, que eu quero que você leia na sua casa no capítulo 2, 3, 4, 5. Como Deus o preparou. Eu adoro a história de Neemias. Foi uma verdadeira preparação. Deus o arredou do estado em que ele já estava como copeiro trabalhando. Deus o tirou da rotina. Deus vai mudar a rotina de crente. Eu declaro nesse ano 2019 que muitos crentes vão ter a sua rotina mudada. Há 2 anos atrás, no mundo espiritual e físico, a minha rotina foi mudada. Quando eu dei atenção a algo que estava sendo feito debaixo do mesmo céu que eu. No mundo espiritual, algo que estava anojando o Senhor e desagradando ao Deus Todo-Poderoso Altíssimo. Que se tratava de idolatrias e de adorações a demônios. Coisas que eu não fazia ideia que estavam bem perto de mim. O Espírito Santo, há 2 anos atrás, arredou a minha mente. Tirou-me do meu ambiente espiritual de costume rotineiro de busca e me colocou numa outra posição de posicionamento. E através daquele reboliço que ele fez há 2 anos atrás na minha vida, promovendo um grande impacto no mundo espiritual, ele começou a forjar em mim uma outra forma de campo de batalha. Ele começou a me levar para outros níveis, para conhecer o mundo espiritual, tanto das trevas quanto da luz. Se eu não tivesse tido aquela experiência há 2 anos atrás, hoje eu não saberia como combater aquilo que o diabo tenta promover contra a minha vida. Hoje eu não conseguiria orar contra uma feitiçaria jogada e lançada sobre mim. Eu não conseguiria bloquear a mão de um feiticeiro, de uma feiticeira, de um agoureiro, que vem tentar contra mim com mandingas constantes e diretas. Se eu não tivesse sido arredada 2 anos atrás para uma experiência sobrenatural e maravilhosa, ao qual foi custosa de uma maneira que mexeu com toda a minha estrutura física e espiritual, eu não saberia hoje identificar uma legião, um demônio trabalhando na vida de uma pessoa. Não conseguiria identificar um coração cheio de ódio, uma mente maquiavélica trabalhando para a destruição e tentando de todas as maneiras se tornar vencido. Hoje eu não conseguiria orar por alguém e receber o dom da revelação, palavra revelada, para revelar o que há sobre aquela pessoa, sobre o que houve no seu passado, o que está no seu presente e o que ainda vai acontecer no seu futuro, se eu não tivesse sido arredada pelo Deus Altíssimo e levada, deslocada. Neemias foi deslocado com uma notícia de que a sua cidade havia sido queimada, destruída, e que as muralhas e os muros de Jerusalém estavam no chão. Talvez hoje Deus tenha feito o mesmo com você, com o diagnóstico do seu filho, com a notícia que a sua filha virou uma prostituta, com a notícia de que o seu filho está sendo agora trabalhando para um bandido, vendendo drogas e se drogando. Talvez essas simples situações que lhe atingem hoje sejam nada mais do que a resposta de Deus para você, dizendo: te desloca para fazer a obra. Você que é mãe e me assiste, tem um filho drogado hoje, talvez a notícia
seja para que você pregue para jovens que estão nas drogas lá fora. Talvez você que é mãe, um dia disseram isso para minha mãe uma vez na igreja. Talvez o diagnóstico de doença mental do seu filho seja para que hoje você entre dentro de clínicas onde há jovens doentes mentais e você pregue aos pais